Estamos de volta com o Morning Show dessa agitada quinta-feira no Brasil e estamos na linha com o senador Cristóvão Buarque para conversar com a gente sobre essa atual conjuntura da política, essa crise política, né, da história do Brasil, a mais grave da história do Brasil. Senador, muito bom dia, obrigado por nos atender. Muito bom dia para você e para todos os ouvintes. Olha, eu queria uma análise do senhor, se o senhor conseguir ser sucinto diante de tanta informação que surgiu ontem a partir do final do dia, da situação e o que o senhor espera, né, a partir de agora com o surgimento e a revelação para o público, para a opinião pública, para os brasileiros do conteúdo desses vídeos e áudios que estão por vir a público, o senador. Primeira coisa que eu gostaria de passar para todos os ouvintes é de que saibam que o Brasil é muito maior do que Temer. E de que qualquer parlamentar, deputado, senador, ministro, o Brasil é maior que tudo isso e vai superar. O que nós temos que fazer, nós que sobretudo que estamos em posições aqui, são duas coisas. Fazer com que superemos isso o mais rápido possível e com o menor constrangimento à economia e à Constituição. Nós temos que fazer com que o processo avance dentro da Constituição, sem ferir a economia. Aí você perguntou, o que é que deve ser feito hoje? A minha primeira coisa é a renúncia do Temer. Não dá para ele continuar. Não dá para continuar, mesmo antes de ouvirmos os áudios, que tudo indica que são verdadeiros e o abalo já foi definitivo. Ele prestaria um grande serviço renunciando. Quando ele renunciando, o problema continua. Porque nós vamos ter, pela Constituição, o vice-presidente, que é o presidente da Câmara, assumindo, cujo nome já foi citado em algumas coisas. O ideal seria que ele renunciasse ao presidente do Senado, assumisse a presidente do Supremo e tivéssemos uma rápida eleição de um novo presidente acima de qualquer suspeita. O ideal para isso, para dar legitimidade, seria uma eleição direta, uma reforma da Constituição para antecipar as eleições. Agora isso, além de ferir, de certa maneira, a Constituição, será muito difícil não dificultar a economia em um processo eleitoral de 90 dias. Veja que o dólar já sobe, a bolsa cai, a inflação voltará, aí o desemprego continua, a taxa de juros não vai poder baixar mais. O ideal é que seja uma eleição rápida, para 1 ano e meio termos alguém acima de qualquer suspeita. E que nós brasileiros possamos dormir sem medo de que de noite vai tomar conhecimento de que o nosso presidente, ou deputado, senador, ou qualquer outro, foi gravado com coisas indecentes, como foi a gravação com o Temer. Indecência. Senador, bom dia, é a Vera Magalhães. Tem uma parte que cabe ao Senado também nesse triste capítulo da Lava Jato, porque o Supremo deve analisar hoje um pedido que está sobre a mesa do ministro Fachin de prisão do senador Aécio Neves. E como já foi feito no caso do senador Delcídio, isso tem de ser autorizado depois e confirmado pelo Senado. Qual o senhor acha que deve ser a postura do Senado neste momento? Primeiro eu quero dizer que você trouxe a lembrança de algo positivo de tudo isso que é possível. Isso mostrou que Lava Jato não é partidária. Lava Jato não é uma conspiração contra o PT. Lava Jato está pegando todo mundo. Isso é um lado positivo. Acabou o Fla-Flu que dominou o Brasil durante alguns bons anos. Ou você era PSDB ou era PT. Quanto à decisão do Supremo, se o Supremo decidir prender um senador com os argumentos do Supremo, eu votaria a favor da prisão, como fiz no caso do Delcídio. Houve o argumento de que estava tentando impedir o funcionamento da justiça, a chamada expulsão, e eu creio que os ministros não tomariam essa decisão levianamente, em nenhuma hipótese. O Supremo não tem que segurar um senador que o Supremo decidiu a prisão. Lamento muito, é um colega nosso, aqui circula conosco, mas se o Supremo decidir a prisão do senador Aécio ou qualquer outro, eu votaria a favor. Senadora, aqui é Ellen Brown, bom dia.
Você defendeu aqui a eleição direta e também defendeu que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, por estarem também sendo investigados, também pedissem seu afastamento. Mas, caso isso não ocorra, até porque é o menos provável e exige uma emenda aí na nossa Constituição, vocês já conversam sobre um nome de unanimidade, um nome que poderia estar acima de qualquer suspeita e que poderia conduzir o país até a eleição direta? Eu creio que ninguém está conversando a identificação deste nome, mas se tiver, eu não participei, não fui consultado em nenhum momento, até porque isso aconteceu agora. Sobre a renúncia, se eles renunciarem, não tem que mudar a Constituição. Tem que mudar a Constituição para destituir, não estou propondo isso. Agora, quanto à eleição, eu disse que o ideal seria uma eleição direta, mas temos que pensar bem como conduzir esse país 90 dias numa eleição direta, em que os candidatos, muito provavelmente, alguns deles estão sob suspeitas que não foram condenados ainda, e como atravessaria isso sem destruir, digamos, entre aspas, claro, metaforicamente, a economia. A economia tem sua robustez, mas ela é muito influenciada nos tempos de hoje pela credibilidade. Já foi o tempo em que a economia era capital, trabalho e terra, e recursos naturais. Não, hoje é capital, trabalho, recursos naturais, tecnologia e credibilidade. Hoje a credibilidade dos agentes econômicos está em crise. Então, precisaríamos saber como blindar a economia por 3 meses e como blindar também o sistema de defesa do país nesses 3 meses. Senador, não podemos Senador, o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, falando aqui a Jovem Pan um pouco mais cedo, citou 2 nomes que poderiam muito bem conduzir o Brasil agora neste momento. O senhor, o nome do senhor, e também do seu colega Álvaro Dias. Se a batata quente caísse no colo do senhor, o senhor seguraria? Eu acho isso uma coisa tão distante que eu considero que foi uma gentileza do Miguel Reale Júnior, pelo menos em relação ao meu nome. Em relação ao nome do Álvaro, eu não vou emitir juízo, embora é um nome que eu tenho o maior respeito. Eu acho que não está na hora de se falar nisso, e foi uma gentileza do Miguel Reale Júnior. Olha, eu queria agradecer o senador Cristóvão Buarque conversando com a gente nessa manhã aqui da Jovem Pan. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, embora eu gostaria de estar falando de outras coisas. Mas o momento exige esse assunto. Nós também, viu? Pode ter certeza, senador. Obrigado, bom trabalho para o senhor aí em Brasília. Conversamos aqui no Morning Show com o senador Cristóvão Buarque, dando a sua análise, dando o seu parecer a respeito dessa conjuntura política que vive o Brasil nesse momento agudo da nossa crise.